bom, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mexer aqui. Beleza, então. Obrigado, Ademir. Né, Ademir Júnior, só melhorou. Tá aí. São investimentos que a gente vai fazendo aí que nos ajuda a melhorar, né, irmãos? Então a gente vai comprando um cabo aqui, outra coisinha aqui, né? Eu não tenho como mandar uma foto aqui para vocês, eu comprei outra coisa para ficar atrás do celular, é uma lâmpada redonda assim, que o celular fica conectado ali e a lâmpada ajuda a clarear também para a gente. Então a gente vai devagarzinho organizando as coisas, tá bom? Nós estamos aí, agora são 9h09 na nossa escola dominical. É estranho, né? Fazer aqui de dentro, vazio, tô eu e Deus aqui, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus é bom, Deus é maravilhoso e a gente precisa só confiar nele e descansar muito nele mesmo, é o que a gente pode fazer. Então você que está chegando aí, já pega a sua revista, quem não tem revista não tem problema, que a gente vai acompanhando tudo aqui, vai ministrando. A nossa revista é uma revista muito boa, porque ela traz o panorama, né? A circunstância, a situação socioeconômica, histórica, em que cada livro do Novo Testamento, nós estamos estudando o Novo Testamento, em que cada livro do Novo Testamento foi escrito. Cada livro, cada autor tinha a sua peculiaridade, cada autor tinha a sua mania, a sua maneira de escrever, tinha a sua própria redação, tinha um alvo específico. Agora, independente disso, todos os autores foram inspirados pelo Espírito Santo para poder escrever o livro, para poder escrever a palavra de Deus, transmitindo assim aquilo que Deus quer para a gente. Então a gente já estudou aí os panorâmicos históricos, como era o mundo naquela época, como isso influenciou a escrita, o mundo greco-romano, o mundo judaico, né? E aqui a gente vê que cada autor tem um seu jeito muito peculiar de escrever, muito particular de escrever, mas nunca fugindo daquilo que Deus queria que ele escrevesse. Cada autor que escrevia, ele visualizava um grupo. Mateus visualizava escrever especialmente tendo como alvo principal os judeus. Por isso que o Evangelho de Mateus é um evangelho que tem muitas citações do Antigo Testamento, que tem muitas explicações, né? Tem muitas citações da cultura dos judeus, porque Mateus tinha como objetivo, né, escrever. Já Lucas um pouco diferente, Lucas mais rico em detalhes, porque Lucas era um historiador. Lucas escreve o Evangelho de Lucas, é claro, e também escreve Atos dos Apóstolos, que é um livro de história, a história da igreja. Então Lucas era um historiador, o Evangelho escrito com mais riqueza de detalhes. Lucas era um médico, né? Marcos, o primeiro dos 4 evangelhos sendo escrito, visualizava muito os gentios, os que não eram judeus. Então ele era mais sucinto em seus relatos, mas ele não deixa de trazer os ensinos de Jesus, mas é mais sucinto em seus relatos, né? Porque ele tinha como objetivo atingir os não-judeus, né? E aqui vem João. Hoje a gente vai estudar João, que dos 4 evangelhos, o evangelho, todos são maravilhosos, mas o João também tem uma peculiaridade muito marcante, e a gente vai estudar isso aqui no Evangelho de João. Tá ok? Pessoal, cria sala de vídeo, compartilha o vídeo, né? Acorda as pessoas aí, nossos irmãos aí, que é a escola dominical, irmãos. Escola dominical, vamos lá, todo mundo aí participando aqui da nossa escola dominical. A frequência hoje está baixa, hein? Só 20 aqui celulares, aparelho ligado. É claro que tem mais gente vendo
porque as famílias se reúnem, né? Mas vamos lá, o pessoal tem que participar. Vamos lá então fazer uma oração e depois eu vou trazer aqui a palavra de Deus. Lembrando, irmãos, que terminou a escola dominical, eu já estou na igreja, eu vou ficar com a igreja aberta aqui, vou ficar aqui até umas 11 e pouquinho, para os irmãos que quiserem vir aqui, passar, orar, para aqueles que quiserem vir, entregar seus dízimos e as suas ofertas também, fiquem muito à vontade. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã que tem se mantido fiel a Deus, se mantido fiel aos trabalhos da igreja, através das lives que a gente está fazendo, tem tido uma boa assistência, e também louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm se mantido fiéis nos seus dízimos e ofertas. Para um pastor falar nisso hoje, irmãos, não está fácil, porque qualquer coisa que a gente fala a respeito disso, parece que a gente não tem coração. Não, quem trabalha e tem o seu rendimento, nada impede de continuar sendo fiel a Deus. Agora, quem perdeu o trabalho, quem perdeu o emprego, quem não está tendo renda, aí é uma outra situação. Aí é nós que vamos ajudar. Mas para isso acontecer, a gente precisa continuar sendo fiel a Deus. Então eu vou estar aqui na igreja, aberta, os irmãos podem vir, a gente pode conversar um pouco, alguém precisa de aconselhamento, de uma oração, eu vou orar e vou também abençoar a sua vida. Aí eu vou lá em casa pegar minha máscara que eu esqueci, tá bom? E daqui a pouquinho então a igreja estará aberta. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu te adoro, eu te bendigo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na tua casa para aprender tua palavra e que o Senhor ministre aos nossos corações, que tenhamos um tempo de bênção, Senhor, com o Evangelho chegando nas casas agora. Muito obrigado por tudo, nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o texto base aqui que lição que é? A lição número 9, já estamos na lição número 9. A lição número 9 é do João, e o texto base de João se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. A base da nossa lição hoje, nós vamos trabalhar todo o Evangelho, mas a base é aqui. Diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, os que estão escritos no livro, é isso que João está dizendo, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Glória a Deus por isso. O Evangelho de João, como eu estava dizendo, é um evangelho muito particular, porque o evangelho que traz, de todos, é um evangelho que tem a linguagem mais simples, mas talvez o evangelho que tem um conteúdo mais profundo. Você vai encontrar, e o meu conselho, eu tenho falado para os irmãos durante esse período de escola dominical aqui online, que os irmãos leiam a Bíblia. Vamos ler aí o Novo Testamento. Então, cada lição, cada semana, leia. Dá para a gente ler, irmãos, durante a semana, um evangelho. O Evangelho de João tem 21 capítulos, são 7 dias da semana. Se você lê 3 capítulos por dia, você pode começar a ler um de manhã, um de tarde, mais um à noite. Se você ler 3 capítulos por dia do Evangelho de João, você vai ler todo o Evangelho numa semana. E vou te falar, e se você começar a ler, quando você vê, você está lendo 10 capítulos num dia, porque é muito instigante, é muito abençoado e abençoador ler o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito a partir de alguns aspectos. Pelo menos 3 aspectos inspiraram João a escrever o Evangelho. A primeira é a experiência de João com Jesus. João foi um dos discípulos de Jesus. João foi aquele que caminhou com Jesus, que andou com Jesus, e dos 12 discípulos, João fazia parte daqueles 3 mais próximos. Não é que Jesus dava preferência para esses 3, Pedro, Tiago e João, não. Mas esses 3 se aproximaram mais de Jesus, tinham mais liberdade com Jesus,
a ponto de João ser conhecido como discípulo amado, né, que reclinava a cabeça no ombro de Jesus. Isso aqui é fantástico. João é muito amoroso no seu evangelho. João, ele escreveu mais 3 epístolas, 1º, 2º e 3º João. Então ele escreveu o Evangelho de João, 1º, 2º e 3º João, né, que está lá no finalzinho da Bíblia, e também escreveu o livro de Apocalipse, quando ele estava preso, né, exilado na ilha de Patmos. E, por exemplo, 1 João, você vai ler 1 João, é fantástico, é uma epístola, é uma carta muito amorosa. Então, João escreve partindo também da sua experiência de vida com Jesus. Ele teve o privilégio de caminhar com Jesus. Durante 3 anos, caminhava com Jesus, viu tudo, ouviu tudo em primeira mão. Então, João escreve a partir da sua experiência, né, de vida com Jesus. Segundo, João também escreve a partir daquilo que ele aprendeu da sua experiência andando com Jesus. Porque ele viu experiência, ele foi vendo milagre, ouvindo, participando da vida, né? Só que ele também aprendeu, ele escreveu a partir daquilo que ele aprendeu. Ele ouviu e foi aprendendo, ele foi vendo e foi aprendendo. Então, primeiro aspecto, experiência. Segundo aspecto, aprendizado. Porque, irmão, se a experiência com Deus não gerar aprendizado, a experiência acaba sendo inválida. Porque a minha experiência com Deus precisa me fazer aprender e a viver também aquilo que eu estou experienciando, né? Então, primeiro aspecto, experiência. Segundo aspecto, o aprendizado. João aprendeu mesmo o que deveria ser aprendido. E o terceiro aspecto, né, e não menos importante, talvez o mais importante dos 3, é a inspiração, a revelação de Deus por meio do Espírito Santo. João escreveu e colocou no seu evangelho aquilo que o Espírito Santo havia revelado para ele. Por exemplo, a gente leu aqui João 20 e 31, que muitos outros sinais e milagres foram feitos, mas que João colocou no seu evangelho aqueles que nós precisávamos ler e ouvir, porque eram estes que iriam nos conduzir para a vida eterna. Então, João viu muito mais coisas, foram muito mais milagres e aprendizado que João viu, só que o Espírito Santo revelou ao coração dele que era para ele escrever e colocar estes que estão aqui nos seus 21 capítulos. Então, o Evangelho de João é um evangelho muito especial. Alguns comentaristas dizem que nenhum outro livro da Bíblia inspirou, né, e levou tantas pessoas a Cristo quanto o Evangelho de João. Então é fantástico, leia o Evangelho de João, né? Eu passei para Maria Clara, minha menina, a tarefa, não uma obrigação, a tarefa, mas tem hora que tem que puxar a orelha, né? A tarefa de ler, né, a Bíblia. Aí eu passei para ela ler Provérbios. Uma dica para os pais aí: faça seus filhos, né, peça para eles, os instruam a ler Provérbios. Provérbios de Salomão, né? Ó filho, ouve a voz do pai. Então eu passei para ela. Aí está quase terminando. Ela está quase terminando o livro de Provérbios. Ela falou assim: pai, qual que eu vou ler depois? E já está no meu coração para ela ler o Evangelho de João, que é uma linguagem muito simples, mas que tem ensinamentos profundos também, né? Então, o Evangelho faz parte do Evangelho, dos 4 Evangelhos. O autor é João. Lembra que eu falei que os outros Evangelhos foi escrito por volta do ano 55, 60. O Evangelho de João foi escrito mais tardiamente. João foi o último dos apóstolos a morrer, né? Ele foi o último, já morreu bem de idade. Então ele escreveu por volta do ano 85 a 90 depois de Cristo, e escreveu lá na cidade de Éfeso, né?
Ele tinha como alvo os cristãos da Ásia Menor, daquela região, e a expressão muito presente, chave no Evangelho de João, é Cristo Deus. Então, se a gente puder, até na revista está aqui, resumir o Evangelho de João numa frase, numa sentença, que frase seria? Seria a seguinte: João mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, o Filho de Deus, narrado com a perspectiva pós-ressurreição. Então, aqui é uma síntese do Evangelho de João. Quem era João? Vamos lá pensar aqui comigo. Quem era João? João era o filho mais jovem, era o irmão mais jovem de Tiago, né? João e Tiago, eles eram irmãos, né, da família de Zebedeu, filhos de Zebedeu. João fazia parte do círculo mais íntimo, né, dos discípulos de Jesus. Tem até aquela musiquinha, Pedro, Tiago, João no barquinho, né? Ele era um judeu, é por isso que o evangelho dele tem interpretações, né, do judaísmo também. Ele foi uma testemunha ocular, ele caminhou com Jesus. E a gente vê João sendo mencionado em pelo menos aqui 3 ocasiões muito importantes do ministério de Jesus. João estava na companhia de Tiago e Pedro, na ressurreição da filha de Jairo. João viu uma ressurreição. João estava naquele episódio da transfiguração, né? E João estava também lá no jardim de Getsêmani, quando Jesus foi orar ali. João foi líder. Só um pouquinho, irmãos, bati o pé aqui. Espera um pouquinho. João foi líder da igreja. Ei, gente, bati o pé aqui, mudou tudo. João foi líder da igreja de Éfeso, né? E, como eu já disse, autor de 1ª, 2ª, 3ª João e também do livro de Apocalipse, né? Diferente dos outros evangelhos, 90% do evangelho de João é exclusivo dele. Não estão nos outros evangelhos. Por quê? Porque ele tinha um objetivo muito peculiar, que era escrever para os cristãos, né, que estavam lá na região da Ásia Menor. Ele tinha como objetivo atingir, né, levar essa mensagem para os cristãos que estavam na região da Ásia Menor, especialmente ali perto de Éfeso, né? Eu vou perguntar para vocês, se vocês sabem disso, qual é o versículo, vamos ver se vocês sabem, né? Não o livro, mas qual é o versículo mais citado e mais pregado no mundo? Vamos ver se vocês sabem. Está aqui no Evangelho de João. Vamos lá. O versículo está na lição, né? Mas eu vou perguntar. Qual o versículo, né, mais citado, mais pregado no mundo? Vamos ver se vocês sabem. Eu tenho que esperar um pouquinho, porque dá um tempo para chegar até vocês aí. Vamos ver. Qual o versículo mais citado e pregado no mundo? Está aqui no Evangelho de João, né? Poderiam falar o Salmo 23. Não. O versículo mais citado e pregado no mundo inteiro, de todos os tempos, está aqui no Evangelho de João. E talvez resume, gente, toda a isso aí, Diego, né? Mas onde está? Vamos ver se vocês sabem onde está. É isso aí, Marilza. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto talvez resume
toda a obra. Ah, por que é que Jesus veio ao mundo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque esse texto resume todo. Então, olha para você ver. Como o Evangelho de João, ele tem uma peculiaridade muito especial. Então, João 3,16. Isso é um texto, irmão, que todo crente tem que saber. Tem que saber de cor. De cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O não morrer ali não é a morte física, mas a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Olha como esse texto, irmãos, ele amplia o leque, né? É um texto resumido, mas que mostra para a gente tudo, né, o que a gente precisa saber. Muita gente colocando aqui, João 3,16. Pessoal, daqui a pouco eu dou bom dia para todo mundo aí, porque eu tenho gente aqui na minha sala de vídeo e também aqui no da igreja, tá ok? Vamos lá caminhando. O Evangelho de João tem uma outra peculiaridade. Nenhum evangelho, comparando aos outros três, Marcos, Mateus e Lucas, falou-se tanto da pessoa do Espírito Santo. É o evangelho que mais fala do Espírito Santo, mais comenta sobre o Espírito Santo, é o Evangelho de João. Então, duas perguntas. Você conhecia, né, já tinha ouvido falar sobre essas particularidades do Evangelho de João? Né? Quais contribuições esse Evangelho de João acrescentou à sua vida? Então eu queria que você lesse o Evangelho de João a partir de agora, com esse olhar, com o olhar de alguém que está sabendo como João se preparou para escrever esse Evangelho. Eu queria que você lesse o Evangelho de João sabendo que João viveu isso tudo que ele escreveu. Ele foi testemunha. Então as palavras de João têm um peso, gente. Tem uma autoridade, não que os outros não tenham, é claro, mas João, ele passa essa emoção. O Evangelho de João é carregado de emoção, né? Porque João parte da sua experiência, do aprendizado. A gente vê que João aprendeu muito mesmo dessa caminhada com Jesus e, é claro, a revelação do Espírito Santo, né? Agora, lembra que o Evangelho de Mateus é dividido por grandes blocos, né? O Evangelho de Mateus, por exemplo, a gente tem dois grandes discursos e um muito conhecido, né? Vamos ver se vocês sabem aí. Vou lançar a pergunta. Qual o discurso mais conhecido do Evangelho de Mateus? Né? Discurso mais conhecido do Evangelho de Mateus. São dois, né? Então ele usou esse recurso. Dois muito conhecidos. Mas o mais conhecido é o Evangelho de Mateus, né? E João também usa toda uma didática, né, para explanar, para expor o seu Evangelho. Ele tem um esquema, né? No Evangelho de João, ele usa a questão do número 7. Você tem 7 sinais, 7 testemunhos e 7 reivindicações de Jesus, né? Vamos ver se vocês acertam aí, gente. Sermão do Monte. A Regina colocou aqui. É isso aí, Regina. Sermão do Monte é o mais conhecido. Então, o Evangelho de Mateus é dividido em alguns blocos grandes. E o Evangelho de João, ele traz muita questão do número 7. 7 é o número chave do Evangelho de João. Por quê? Você tem 7 grandes sinais, milagres no Evangelho de João. Você tem 7 testemunhos. O que é isso? 7 diferentes pronunciamentos de diferentes pessoas que reconhecem quem era Jesus. Então são 7 grandes sinais, grandes milagres, inclusive a ressurreição de Lázaro está registrado no Evangelho de João capítulo 11.
E você tem também 7 pessoas nesse evangelho que testemunham quem era Jesus. E você também tem 7 vezes em que Jesus reivindica que ele era quem era, que ele sabia quem era e que ele era o Filho de Deus, né? Por quê? Porque para os judeus isso aqui é um recurso didático, recurso de ensino, né? Eu tenho professores aqui me acompanhando e que estudaram pedagogia, né? Que tem a sua metodologia de ensino. João usa essa metodologia de ensino e ele usa, para o judeu que lia esse livro, já percebia isso. 7 grandes milagres, 7 grandes testemunhos e 7 grandes reivindicações de Jesus. Por quê? Porque isso atingia a mente e o coração dos discípulos, né? É interessante que, por exemplo, esses 7 milagres que João registra, e ele falou assim, ó, que muitos outros milagres aconteceram, mas que ele registrou somente estes, porque estes nos conduziriam à vida eterna. Ou seja, é interessante pensarmos que esses 7 milagres, sinais que João registra, se deram nas áreas em que o ser humano é incapaz de efetuar qualquer mudança nas condições, nas leis que afetem a vida das pessoas, né? Vamos lá, 7 grandes milagres no Evangelho de João. Primeiro, né? Primeiro milagre lá nas bodas de Caná, num casamento, transformou água em vinho. Não tem como ninguém fazer isso. Segundo milagre, ele curou a filha de um nobre à distância. Ele deu ordem. Não, pode. O centurião falou assim: olha, não, se você der ordem, eu tenho soldados debaixo da minha ordem, e se eu der ordem para eles fazerem tal coisa, eles vão fazer. Então, se o Senhor der ordem, eu tenho certeza que o milagre vai chegar na minha casa. E Jesus deu a ordem: pode voltar para lá, que o teu filho está curado, né? Terceiro, a cura de um homem paralítico. Muitos anos esse homem estava paralítico e Jesus o curou. Quarto milagre, o milagre da alimentação de 5.000 pessoas, né? João capítulo 6, ele supre as necessidades com poucos pães, com poucos peixes, ele supre as necessidades de mais de 5.000 pessoas e ainda sobra comida, né? Outro, Jesus andou sobre as águas. Outro milagre, em João capítulo 9, ele curou o cego, né? A doença, ele cura a doença, cura o cego e a sua doença apesar da dificuldade. E o sétimo registrado foi a ressurreição de Lázaro. E é interessante pensar que a gente tem falado muito esses dias sobre isso. Pastor, esse tempo de pandemia, muita gente vai vir para a igreja, muitos vão se converter a Jesus. Eu creio nisso. Mas eu também tenho falado que o mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Muitos vão se converter, mas muitos vão endurecer mais o coração ainda. Muitos vão se revoltar. Muitos cristãos precisam vigiar, porque senão endurece o coração e abandonam a fé porque não estão mais aqui dentro da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses milagres que João registra, eles tiveram por parte das pessoas, pelo menos 3 tipos de reações. Primeira reação é que muitos creram e foram salvos por Jesus. Muitos acreditaram nos milagres, creram nos milagres de Jesus. Que bênção! Agora também gerou uma segunda reação. Outros negaram o poder de Deus em realizar os milagres. E alguns chegaram a acreditar ao diabo o poder que Jesus tinha para realizar milagres. E aí é o contexto que Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você atribuir ao diabo o poder que é de Deus, né? Então,
primeira reação, crer. Muitos creram e se converteram. Segunda reação, muitos não acreditaram no poder de Deus. E a terceira reação é que muitos não creram em Jesus como Cristo, como Messias, e não obtiveram salvação. Então, gente, nós temos que ficar atentos a isso. Quem converte é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. E a gente tem que orar sempre para que o Espírito Santo continue fazendo a sua obra no coração das pessoas. Então, nós temos que ter um coração voltado para as coisas de Deus. Nós temos que ter um coração voltado para o Evangelho de Jesus e não endurecermos o nosso coração. Crermos segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, primeiro, 7 sinais de Cristo. Um outro recurso que João usa é que ele coloca ali 7 pessoas, olha o número 7, e foram mais pessoas. Mas ele coloca 7 pessoas que declararam que creram em Jesus e declararam quem era Jesus. Deus revelou no coração deles quem era Jesus. Eram pessoas que estavam com o coração aberto. E foram diferentes tipos de pessoas. Né? Primeiro foi João Batista, que falou, ele é o Filho de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando Jesus se apresenta para ser batizado por João. Segundo, André fala, achamos o Messias. Olha que coisa linda. Terceiro, Natanael fala, tu és o Filho de Deus, né? Tu és o Rei de Israel. Quarto, Pedro, tu és o Santo de Deus. Marta, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tomé, o que teve que tocar na ferida. Tomé, Senhor meu e Deus meu. Olha, isso aqui é lindo. Ele reconhece Jesus como Deus. E João, né? Jesus, ele declara aqui no capítulo 20, versículo 31, Jesus é o Filho de Deus. Então, olha que lindo, João coloca o testemunho dessas pessoas que reconheceram, todas elas falando e reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus que veio salvar e perdoar e levar para o céu. E aqui para nós é um desafio. Quem é Jesus para você? Jesus é apenas um milagreiro? Jesus é apenas aquele que está ali para socorrer você nos momentos difíceis? É muito mais do que isso. Jesus é o Filho de Deus. Deus enviou ao mundo o seu único Filho. E é interessante pensarmos nisso. Você dizer que eu não sou filho de Deus, pastor? Eu só sou filho de Deus se eu reconheço Jesus como Filho de Deus e o reconheço como Senhor e Salvador e eu me torno filho de Deus em Cristo Jesus. Deus nos deu o poder de nos tornarmos seu filho através de Cristo Jesus. Então eu preciso reconhecer que Jesus é o Filho de Deus que veio dar a vida por nós e perdoar os nossos pecados, né, em nome de Jesus. Então, primeiro, né, os 7 sinais, os sete grandes milagres de Jesus. Segundo, os 7 testemunhos, 7 pessoas que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. E terceiro, 7 afirmações de Jesus. Ele mostrando, eu sou o Filho de Deus. E é interessante que Jesus usa essa expressão, essas reivindicações, né, essas afirmações, e ele começa usando a expressão eu sou. A expressão eu sou é a expressão ego eimi, a expressão latina ego eimi, eu sou. Mas o que tem a ver falar eu sou? A gente não fala aqui eu sou pastor, eu sou médico, eu sou isso. Mas o judeu ortodoxo, o judeu aquele radical, ele não usa a expressão eu sou. Quando ele vai falar que ele é médico, ele fala assim, eu estou médico, eu estou pastor, eu estou rabino. Por quê?
O judeu radical, ortodoxo, muito religioso, ele não usa a expressão eu sou, porque foi a expressão que Deus usou lá no Antigo Testamento. Voltando aqui. Lembrem-se, quando Deus apareceu para Moisés, convocando Moisés para libertar o povo de Israel, aí Moisés então passa aquele processo, né? Não quero, sou pesado de língua, sou isso, sou aquilo. Aí Moisés então resolve, aí Moisés faz uma pergunta, mas Senhor, quando eu for lá falar para o povo que o Senhor Deus mandou me libertar, quem que eu vou dizer? Eu vou apresentar ao Senhor como? Como que eu vou te apresentar? Eu vim aqui em nome de quem? Aí Deus falou assim, fale para eles que o eu sou te mandou. Então a expressão eu sou é uma expressão de Deus. Deus é. Eu sou te mandou libertar o povo de Israel. Então o judeu não aceita ninguém usando a expressão eu sou, principalmente reivindicando vamos dizer assim, o lugar de Deus. Então quando Jesus, lá em Lucas, por exemplo, quando Jesus entra no templo e ele pega o rolo do livro, que estava no livro aberto, no livro do capítulo, no profeta Isaías, né? Ele começa a ler, aí ele lê aquele texto de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, para evangelizar os pobres, anunciar o ano aceitável do Senhor, libertar, né, os cativos e oprimidos, tal. Esse texto de Isaías refere-se ao Messias que viria. Aí Jesus lê o texto e fala, hoje essa profecia se cumpriu. Ou seja, Jesus fala que eu sou o Messias. Gente, deixou os judeus que estavam no templo loucos e queriam apedrejá-lo. Então Jesus reivindica para si o título, eu sou. Né? Vamos ver aqui as declarações que Jesus usa, que são fantásticas. Jesus falou em João 6:35, eu sou o pão da vida. Ou seja, só eu sou, a mesma expressão que Deus usou, né? E Deus se referia a que ele era o eu sou. Jesus falou, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Olha que coisa linda! Jesus bate no peito e fala, eu sou a resposta do Pai para a raça humana caída. Eu sou. Né? Então, diante disso tudo, eu queria te fazer uma pergunta. Biblicamente falando, e aqui a importância da fé, biblicamente falando, nós temos aqui agora muitas evidências. Os milagres, primeira evidência, os milagres. Segunda evidência, o testemunho das pessoas que reconheceram quem Jesus era. E terceira evidência, as próprias reivindicações de Jesus comprovam que Jesus era o Filho de Deus, que veio e deu a vida por mim e por você. Diante dessas informações, o que você pretende fazer com isso, com essas informações? Você crê nisso? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, escreva aí, se você crê que Ele é o Filho de Deus, que veio salvar você, eu quero que você faça uma declaração pública assim, entre aspas, aí, aqui no nosso Facebook. Escreva, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Se você crê, ou você só escreva, eu creio, mas escreva a frase, não precisa ser hashtag não, só escreva, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Né? Então, se eu creio nisso, eu vou viver para Cristo. Eu vou viver para Jesus. Né? Vai escrever aí, eu creio que Jesus, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui também, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Amém, amém e amém. Eu creio. Deixa eu ver se eu consigo aqui escrever.
Estou com o computador aqui. Oh, Jesus, não é fácil não. Vamos lá. Eu creio que Jesus é o Filho. Isso aí, Diego. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Isso aí, pessoal. Valeu, Cláudia. Isso aí. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu estou abaixando a cabeça, estou mexendo aqui no computador para poder escrever também. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Isso aí, Antônio Carlos. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Vai escrevendo aí. É a sua declaração de fé. Você declarando a sua fé. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Depois você vai lá no seu Facebook, lá no seu, e publica lá a frase: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Tá bom? Agora você está escrevendo aqui. Mas depois você vai escrever lá: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Vamos lá continuar então, gente. Nossa, que evangelho fantástico, né? O evangelho de João. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, enquanto você escreve aí. Uma outra coisa interessante do evangelho de João, a gente está quase terminando aqui, é o último tópico, é que o evangelho de João é também conhecido como evangelho da fé, né? É o evangelho que pode ser chamado o evangelho do conflito entre a fé e a incredulidade. Por quê? Porque desde o início do evangelho de João, desde o capítulo 1 até o capítulo 21, você vai ver, isso aí, gente, vai escrevendo: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Você vai vendo que há uma disputa entre a crença em Jesus como Filho de Deus e a incredulidade. Por quê? João vai registrando declarações muito fortes de Jesus que vai provocar essa reação. Ou eu creio que ele é o Filho de Deus, ou eu não creio que ele é o Filho de Deus. E a gente precisa, e é precisamente por esses motivos, que João apresenta a razão pela qual o evangelho foi escrito. Ele tem uma razão. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida eterna. Né? Então, a gente vê aqui João trazendo algo para colocar o ser humano na parede. É isso aqui. Eu estou escrevendo esse evangelho e esses sinais para que vocês creiam, porque quem crê terá a vida eterna. O que ele quer dizer com isso? Que quem não crê não terá a vida eterna. É isso que João está falando. E o que é a vida eterna aqui? A vida eterna aqui é a vida que Jesus nos dá com a sua morte e ressurreição. Que quando partirmos desse plano, dessa terra, ao morrermos, ou com a vinda, a volta de Jesus, nós moraremos eternamente com Deus. Vida eterna com Deus. É por isso que a Bíblia faz o contraste entre vida eterna e morte eterna. Né? Porque quando o pecado entrou do mundo, trouxe como consequência do pecado a morte em 3 aspectos. Primeiro, a morte espiritual, que aconteceu no exato momento. Deus falou para Adão e Eva: olha, não comam do fruto daquela árvore, porque o dia que vocês comerem, certamente morrereis. Eles comeram, morreram? Não, mas a morte que aconteceu ali era a morte espiritual, ou seja, o desligamento. O ser humano desligou-se de Deus, tornou-se um morto-vivo.
Por isso que Paulo fala em Efésios 2, né? Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Então, a morte espiritual trouxe a morte física e a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Então, o Evangelho de João traz esse dualismo, traz faz este choque no ser humano. Ou você crê, ou você não crê. Não tem meio termo. Não tem ficar em cima do muro no Evangelho de João, né? E é interessante pensarmos nisso, que você vê aqui, nesse versículo que eu li, 3 palavras-chave. Sinais. Eu escrevi esses sinais para que vocês creiais e assim tenham a vida. Ou seja, João registra os sinais, os milagres, para mostrar o poder de Cristo e a sua divindade, que Jesus era Deus. E como resultado disso, vocês creem ou não creem. Eu escrevi para que vocês creiam. E vocês crendo terão a vida eterna. Aqui é a mais alta experiência que o ser humano pode experimentar. Crer em Jesus. E crendo em Jesus, terá o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Você crê? Você declarou aí. Você crê que Jesus é o seu Salvador? Você crê que Ele morreu na cruz para te dar a vida, para te dar o perdão? Então, se você crê na obra de Jesus, que Ele viveu, que Ele morreu e que Ele ressuscitou ao 3º dia para nos dar a vida eterna, se você crê nisso, você é salvo. E crendo nisso, a partir dessa crença, você então vai viver para Ele dia a dia, né? Então, o Evangelho de João foi escrito para mostrar para as pessoas. João faz uma declaração de fé. Deixa eu te perguntar. Você já foi questionado sobre a sua fé? Não estou te perguntando se você foi questionado sobre a sua igreja. Como é a sua igreja? Não. Se você já foi questionado sobre a sua fé. Será que Jesus mesmo é o Filho de Deus? Será que precisa abrir o coração para Jesus mesmo, para ser salvo? Mas eu acho que Deus é bom, no final vai salvar todo mundo. Você já foi questionado sobre assuntos de fé? Quais foram as suas respostas? Nós não podemos ter medo de dar respostas. Nós não podemos ter receio de dar resposta. É importante que saibamos defender a nossa fé em Jesus. Entenda. Jesus não precisa de defesa. A pessoa crendo ou não que Jesus é o Filho de Deus, vai continuar sendo o Filho de Deus. Mas a nossa fé precisa de defesa. Então, é importante que saibamos defender a nossa fé, O que eu creio? Então, os cristãos precisam ler a Bíblia, conhecer doutrinas fundamentais da Bíblia. Então, leia, busque fontes, busque recursos, leia. Hoje, irmãos, a gente tem muita coisa boa por aí. Eu quero ver se a partir de segunda-feira, lembrando que amanhã eu começo uma nova série de estudos, e adivinha onde? Nós vamos estudar durante a semana as epístolas de João. 1ª, 2ª e 3ª João. Então, na epístola de João, na primeira, eu quero ver se eu estou sempre mostrando um livro para vocês adquirirem. Eu não estou vendendo e não estou emprestando também não. Eu vou mostrar, não me peça emprestado, já vou adiantando. Não me peça emprestado. Você tem que comprar, custou caro. Então eu quero sempre mostrar um livro para vocês, dica de livro para você adquirir, para você enriquecer o seu conhecimento, isso te ajudar a defender a sua fé em nome de Jesus. Pessoal, eu vou terminar aqui, concluir
esse evangelho de João. E a minha oração é que Deus possa iluminar sempre o seu coração. João escreve a partir da sua experiência com Jesus. Só que a experiência com Jesus não era mais forte. João também aprendeu de e com Jesus. Ele experienciou, ele viu, mas ele aprendeu com Jesus. Não adianta nada virmos à igreja, né, temos experiências extrasensoriais, espirituais tremendas, e que é bom ter. Jesus falou, entra no teu quarto secreto, fala com teu pai que está em secreto, tranca a porta que ele vai te responder. Essas experiências gostosas, não é isso, mas isso não pode ser o fundamento. O fundamento é o ensino de Jesus. João viveu, experienciou, viveu, aprendeu, mas foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever. Então, que Deus ilumine sempre seu coração. Que você leia o Evangelho de João a partir de agora com outro olhar. O olhar de quem sabe que João era um homem que testificava aquilo que ele escreveu, porque ele viu Jesus falando, ele viu Jesus fazendo os seus milagres. Isso tudo nos ajuda aí a defendermos a nossa fé. Que Deus nos abençoe, tá bom? Então não esqueça de, terminando aqui a live, você escreva lá no seu Facebook. Pode ser com hashtag, não importa. Mas escreva lá, essa frase que você escreveu aqui, na aula de hoje. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Vai lá no seu Facebook, pessoal, e escreve a frase, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Escreva. Essa frase vai servir de testemunho para muitas pessoas. E de repente alguém pode te perguntar, por que você escreveu essa frase? Ah, meu irmão, aí colocou a bola na marca do pênalti para você fazer o gol e sem goleiro lá dentro. Aí é a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Tá bom? Deus abençoe, né, a nossa vida. Deus abençoe aí o nosso coração. Eu vou terminar a live, eu vou aqui abrir a igreja e eu estarei aqui na igreja durante esse período para a gente aqui aproveitar, orar, quem quiser vir aqui orar, quem quiser aqui passar e devolver seus dízimos, suas ofertas, vai ter aqui álcool em gel, tudo prontinho, é só você vir aqui e deixar aqui também. Deus abençoe, daqui a pouco, às 18 horas, nós teremos o nosso culto de hoje, tá bom? Deixa eu mandar um alô aqui, ó, Regina, Daiane ligadinha aqui com a gente, Zaqueu, deixa eu ver mais gente, Marquinhos, Mariana, Leila, né? Dulcilene, bacana, lá de Alpinópolis, Zé Carlos e Crenilza, Patrícia Queiroz também está aqui ligadinha, família Santiago, né, do Isaías, Regina já falei, vamos ver, mais gente aqui, Sônia de Oliveira, também ligadinha com a gente, vamos ver mais gente, Damaris, Zaqueu, também já falei, vamos ver, só mandar um alôzinho aqui, vamos lá então, deixa eu ver que tem muita gente aqui, Eunice, Hamilton Fontoura, Edna, Selma, Claudineia, Hamilton Ferreira, Leia, ligadinha aqui, Francisca Mello, Ademir Ribeiro, Júnior, Rodrigo e Juliana, Greide Daniel, Edenilce, Kátia, Cláudia Magalhães, Antônio Carlos Lima, Marilza e Juninho, Diego Álvares, Maria José, Marilza, vamos ver mais gente aqui, Neuza Maria, Elton, Zé Carlos que eu já falei, bacana, vamos ver, ok, muita gente aqui ligadinho, bom dia para todo mundo, Ângela Cristina, também nossa irmã Tina, Eunice, muita gente aqui, João Agostinho da Silva, Mozart também ligadinho com a gente aqui, Deus abençoe a vida de vocês, muita gente, que bênção gente, né? Todo mundo ligadinho. Pessoal, as máscaras ficaram prontas? Não ficaram. Como foi um número grande, foram 150 máscaras pedidas, eles não conseguiram me entregar ontem. Eles falaram que vão me entregar amanhã. Se ficar pronto amanhã, eu posso marcar um horário para os irmãos passarem aqui na igreja, né,
para pegarem as máscaras. Eu deixo em cima e a gente vai entregando. Lembrando que os irmãos vão pegando e já vão acertando, porque eu preciso passar o dinheiro para a fábrica, tá ok? Então amanhã eles me falaram que ficaram prontas, né? A Cátia colocou, estou querendo usar para trabalhar. Sônia também aqui, né? Nossa irmã Sônia Brito, Deus abençoe. Tá bom, gente? Não, eu queria muito ter ficado pronto, o pessoal já passar aqui, mas não ficou pronto, mas se Deus quiser, amanhã está aqui na mão da gente. Deus abençoe a todos, vamos orar para terminar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo muito abençoado, por teu amor, tua bondade e porque aprendemos mais da tua palavra hoje. Fica conosco, nos abençoe, nos dê um dia abençoado, prepara-nos para mais um encontro hoje às 18 horas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pessoal, eu vou mandar daqui a pouquinho para vocês, o João Agostinho está aqui também, Deus abençoe nosso irmão João Agostinho. Eu vou mandar daqui a pouquinho para vocês o cartazinho da live de hoje, então vocês compartilhem com seus contatos. Eu vou mandar o cartaz e o link da igreja. No cartaz está o horário, 18 horas, e o link da igreja para as pessoas acompanharem a gente também. Daqui a pouquinho eu também coloco a aula de hoje. Daqui a pouquinho eu coloco a live de hoje no YouTube. Tá, ok? A Patrícia perguntou aqui qual é o livro. Não entendi a tua pergunta, Patrícia. Qual é o livro? Só me esclarece aí. A partir de amanhã, eu vou começar o estudo de 1 João, às noites, 7 horas. E aí, a partir de amanhã, vou sempre apresentar uma dica de livro. Eu não estou aqui em casa hoje, senão já podia pegar, tá bom? Aquele que eu sugeri... Não sugeri ainda não, Patrícia, tá bom? Hoje à noite, amanhã à noite eu vou sugerir os livros, tá ok? Que não vai emprestar para a gente comprar. Amanhã à noite eu vou sugerir livro para vocês comprarem, tá ok? Deus abençoe a todos. Marlene Oliveira, Irson também lá na roça. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pessoal, fica com Deus. Deixa eu lá buscar minha máscara e já estarei abrindo a igreja em nome de Jesus. Até mais.